E aí, pessoal, tudo bonzinho? Vamos lá, Vinícius. Questão 2. Olha aí. Uma lei química expressa a regularidade dos processos químicos, permitindo explicá-los e também fazer previsões de comportamento de fenômenos que pertencem ao contexto de aplicação dessa lei. Por exemplo, olha aí, vou grifar. A lei das proporções constantes de Proust expressa uma das mais importantes regularidades da natureza. O que é que a lei de Proust nos indica? Olha, existe proporção em mol e existe proporção em massa. Por exemplo, suponha que eu tenho aqui carbono reagindo com oxigênio, produzindo CO2. Legal? Aí eu chego para você e digo assim: olha, coloquei 12 gramas de carbono, 32 gramas de oxigênio e obtive 44 gramas de CO2. Claro, né? Porque todas as leis devem ser mantidas. Eu estou estudando a de Proust, mas a lei de Lavoisier tem que ser mantida. A massa do reagente tem que ser igual à massa do produto. Aí, na sua prova, a pergunta é assim: olha, se eu quiser obter 88 gramas de CO2, quanto é que eu preciso de carbono e quanto é que eu preciso de oxigênio? Aí você imediatamente lembra: lei de Proust é a mesma coisa que fazer um bolo. Como assim fazer um bolo? Se você quer um bolo de 1 quilo, você gasta 1 quilo de ingredientes, mais ou menos. Se você quer fazer um bolo de 2 quilos, você tem que dobrar todos os ingredientes. Não é verdade? Aí eu quero fazer um bolo de 4 quilos. Eu tenho que quadruplicar todos os ingredientes que eu usei no primeiro caso. Então aqui, ó, é a mesma coisa. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu tinha 44, agora eu tenho 88. Então eu dobrei. Como eu dobrei um, eu vou ter que dobrar todos. Eu tenho que dobrar todos. Então eu vou ter exatamente, olha que bonitinho, 12. Quando eu dobro, aqui eu vou ter 24 gramas. Tá certo? Então X é 24 gramas. E 32 eu vou dobrar, vai dar 64. 64 com 24 dá quanto? Dá 88. Então, pessoal, isso é que é a lei das proporções constantes. Essa é que é a lei de Proust. Então, ele diz assim, ó, letra A composição química das substâncias compostas é sempre constante da substância composta ou da substância simples, né? Não importando qual a sua origem, mas depende do método utilizado. Claro que não. Se você altera uma proporção, você vai alterar todos igualmente. Não depende de método, nem de onde veio, de jeito nenhum. A composição química das misturas é sempre constante. Pessoal, mistura não tem composição constante, tá? Mistura, por exemplo, água e açúcar. Eu posso tomar café, por exemplo, aqui eu errei agora, botei muito açúcar, o café ficou insuportável. Então não tem composição constante, não é verdade? Constante é para substância. Água é sempre H2O, sempre. Então, CO2, gás carbônico, CO2, é sempre um carbono e 2 oxigênios. Então, quando eu tenho uma substância, ela tem composição constante. A mistura nunca tem composição constante. C. A composição química das misturas é sempre constante. Mistura não tem composição constante. D. A composição química das substâncias compostas é sempre constante, não importando qual a sua origem ou método para obtê-la. É verdade. Então, a resposta da questão, letra D. Lei das proporções de Proust. Um beijo para todos.